na CBF, não é? Não tem nenhuma novidade, mas temos uma crise administrativa também no Corinthians, né? Porque ficamos sabendo dos 700 milhões de reais de incremento da dívida da gestão Augusto Melo. Aceitar em silêncio. Não, o Corinthians, a gente estuda o Corinthians e a gente fala do Corinthians aqui com regularidade. Agora, é impressionante, qualquer outro time nesse cenário do Corinthians já teria fechado as portas. Só não fecha porque é o Corinthians, né? O Corinthians é um time gigante, um gigante que sobrevive a essas administrações arcaicas que passaram pelo clube. O Corinthians insiste, do ponto de vista administrativo, em fincar os pés no século XX. O Corinthians não quer mudar de patamar. O Corinthians está no século XX, administrativamente falando, e não quer sair de lá de jeito nenhum. De quanto subiu a dívida, você falou? 700 milhões de reais. Não, peraí. Em 1 ano e meio de mandato, ele subiu 700 milhões. Ah, não. 2024. Quem trouxe essa informação? Tá aí, a informação tá aí. Quem trouxe essa informação? Tá aí pra todo mundo acompanhar. Eu não vou desmentir notícia porque eu não tenho essa informação, mas gente, não é possível que o cara, em 1 ano e meio, nem 1 ano e meio ainda, né? Nem 1 ano e meio, porque estamos aqui em abril. Mas tem uma explicação aí. Tem uma explicação. É de 2024. Ele está dizendo que 400 milhões de reais dessa dívida, né, Quesada? Não ainda é herança. Resquício da renovação e transparência. É o que ele está alegando. É o que ele está alegando. 400 milhões. Em tese 300. Ele assumiu 300 milhões. Em tese 300. Porque se ele está dizendo que 400 dessa dívida são originários da gestão anterior, do Duílio, dele seria 300. Agora, esses 300 se explicam, é um valor hein? absurdo. Claro. Não, esses 300 se explicam. É absurdo, mas se explicam. Ele gastou isso com futebol aí, com tudo. Péssimas contratações. Com muitas péssimas contratações. O Duílio, piores do que melhores. Né? O Duílio o Duílio aceitou virar conselheiro vitalício do Corinthians. Esse cara é para ter sido banido do clube. Onde já se viu... Ele deveria de vergonha recusar. Não, ele deveria... se ele tivesse vergonha na cara e respeito ao clube, ao torcedor, porque ele não é corintiano. Duílio, você não é corintiano. Vamos deixar claro aqui. Você não é corintiano. E você também não tem peito para debater. Porque você teve uma postura covarde. Você sumiu, Duílio. Você sumiu. Você deveria trazer esclarecimentos pela sua gestão porca. A gestão patética que você comandou nos últimos 3 anos do clube. Que deixou essa herança maldita aí para Augusto Melo. Que também é incompetente. Tá fazendo uma gestão péssima também, administrativamente falando. Fraquíssima. Um monte de coisa. Exato, e não tá entregando nada. Só tá entregando mais dívida, a grande verdade mas eu sou campeão paulista e daí? Exato. Isso aí dura 90 minutos. Exato. Então, peraí, o título tem uma relevância. Até pelo cenário do Corinthians, o título tem uma importância. A gestão Renovação e Transparência foi campeã do mundo e quebrou o clube. Mas peraí, mas tudo bem. Mas antes gastavam e não tinha o título também. Gastava um montão e também não tinha título. É que é o seguinte... A frase é sua, Capri. A que preço? A frase é tua. Sim, mas você eu tô sempre dizendo... falou aqui no programa. A que preço que o Corinthians é campeão? Eu sei exatamente. 300 milhões de dívida eu sei exatamente. Eu só tô dizendo o seguinte. Não vamos dizer, era melhor não ter vencido nada então e ter a dívida aumentando. Não faça isso. Não é isso. É isso. Ninguém disse isso. Nós só estamos dizendo que um título de paulista não pode fechar os olhos para uma dívida de 300 milhões. Mas isso evidentemente aqui, que não. Pedro Raul, claro que não. Fortuna, não pode passar perto do Corinthians. Certo? Héctor Hernandes, Kaká. É um monte de jogador meia Félix boca. Torres. O Félix Torres, Bidu. que eu ainda acho que não é, sabe? Esse é um Mateuzinho. Foi um monte aí. Um monte. Charles. Coronado. O Coronado, cara. Pedro Henrique. Pedro Henrique, verdade. Tem um monte. Tem um monte, cara. Tem um time inteiro. O Corinthians lançou essa nota oficial aqui, o presidente, né? Confirmando aquilo que você está explicando. Dos 700 milhões do aumento da dívida, ele assume 300. Os outros 400 na conta da renovação. E o Duílio não vai explicar isso? Não, o Duílio não vai aparecer nunca mais. Porque tem mais dívida na gestão dele, ele já tinha deixado um monte. Agora aparecem mais 400 milhões da gestão dele. Aliás, o vitalício é uma excrescência. É uma excrescência. Conselheiro vitalício. Os caras não fazem nada pelo clube, viram vitalício por questão política e vão lá. Aí eles fazem 100 anos. 100 anos, o cara não pisa no Parque São Jorge, assim como não pisa no São Paulo, que tem vitalício, tem no Palmeiras também. Sim. Então é uma excrescência. E o detalhe, o presidente Augusto Melo, o Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, e o Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, estão intimados pela Polícia Civil para explicar a história da não vai de bet. Da vai de bet, né? Porque ela deixou de ir, então ela não vai de bet. Eu não sei se vai complicar para o presidente aqui, porque tem uma grana
que saiu do Corinthians para... O papo do impeachment parou, né? Foi campeão, o time foi campeão mas paulista. vai voltar em breve. Mas quando? Esperar quando o time for eliminado, quando for eliminado a Sul-Americana. Perdeu por aqui. Se perder pro Vasco amanhã, semana que vem já surge o papo do impeachment. O conselho do Corinthians é patético, né? A gente fala isso aqui toda hora. O conselho chancelou tudo isso aí que está acontecendo aí. Esses atuais, os passados também. O conselho do Corinthians é conivente com essa situação esdrúxula, estapafúrdia que o Corinthians atravessa. Mas vem cá, gente, eu queria poder entender o Augusto, que falou tanto em transparência. O Augusto, como que em um ano... Gente, explica. Como é que em um ano você sobe 300 milhões de reais de dívida? Por favor, alguém me explica. Eu não sou economista. Acabamos de explicar essas contratações mal feitas. Só o Pedro Raul... 300 milhões? Só o Pedro Raul custou 30 milhões de reais. Mateuzinho uma fortuna. 60%, 4 milhões de euros. 21 milhões. 4 milhões de euros. 21 milhões. O Garro custou caro. Garro custou. Mas valeu. Mais de 20 milhões. Mais de 20 milhões. Aí coloca nessa conta os 2 milhões do Coronado por mês, 2 milhões de reais. Senhora. Mais o Memphis Depay. É isso? Você chega a 300 rapidinho. O Depay, quando eles pagam alguma coisa ou o patrocinador paga tudo? Não, paga. Uma dúvida. Quem contratou o Coronado? Foi a atual gestão, foi Augusto. né? Foi Augusto. Claro. Né? 2 milhões de reais para um jogador que fez a carreira dele no exterior. Na 2 Arábia. milhões para um cara que fez também, viu, na Arábia. Quem foi que chegou a esse valor? Nós vamos pagar 2 milhões de reais para um jogador que mal jogou no futebol brasileiro, que estava na Arábia, despercebido, porque se ele tivesse fazendo sucesso na Arábia, nós aqui teríamos essa informação. Ele sempre foi um jogador ali que... Né? Normal, Nada comum. mais que isso. Nada mais. Quem é que chegou nesse valor de 2 milhões de reais pelo Coronado, gente? Não, Augusto. Um jogador Outra, desconhecido. livre no mercado. Não. Assim, ó, claro, livre, cara. Não precisou pagar por transferência. O valor é ainda maior por causa disso. O Corinthians... mas eu tenho a faca e o queijo na mão, então pega e vai negociar, cara. Agora aqui não. Aqui eu vou te oferecer com luvas e salário, é isso aqui. Ofereceram o Palácio de Versalhes para ele. Mas por isso que ele veio, né? das Arábias. O Corinthians nem a NASA consegue estudar. Não dá. Nem a NASA consegue estudar o Corinthians, gente. Não, com esses negócios é impossível. Cara. Eu desisto. Bom, eu só queria então saber estão pedindo para falar do São Paulo. A gente começa a falar com ele. E o São Paulo que aumentou 400 milhões de reais aqui. Também a gente fala aqui também do São Paulo. Eu só queria muito que o Augusto Melo topasse nos dar uma entrevista. Não, o Augusto... Põe. Quer pôr minha vinheta? É tua, né? Não, só gostaria que ele realmente... você nunca põe a sua. Você põe a de ó, todo era mundo aqui, mas a aqui, sua irmão, nunca você põe. coloca a minha. Você coloca a tua vinheta. Tu acha que ele vai nos dar entrevista agora? Pra explicar isso aí agora? Aliás, deveria, né, Augusto? O Augusto vem nesse programa no dia 4 de dezembro. Até a vinheta o seu borrifa. Vocês são chatos. Vocês pedem Você pra pede a colocar vinheta e depois borrifa a vinheta. Velho. Não, velho. Você pede a vinheta e fala em cima da vinheta, velho. Qual é o problema? Que o conteúdo, sabe, abundante. Não, o conteúdo hoje com a chuva derreteu. Que derreteu, nada Derreteu. abundante. Agora, o Augusto Melo, no dia 4 de dezembro de 2023, eu vou fazer uma revolução. E estarei sempre à disposição. Estarei sempre à disposição. Transparência e Amigos do portão pra fora. Exatamente, amigos do portão pra fora. Vai ser um timaço, certo? Name rights do CT. Não dá, velho. Name rights do vestiário. A farra acabou. Viu? Sabe? A farra acabou. Ô, Augusto. Aí, a Larissa Bettler. Desculpas, Augusto. Mas eu fui campeão paulista, e daí? A Larissa Bettler, que é nossa companheira aqui de rádio também, da 97, ela falou assim, ó: o Augusto Melo convidou um dos autores do pedido de impeachment, o conselheiro Edgar Soares, para assumir o cargo estatutário de diretor de marketing. Olha só, o Edgar Soares é irmão do Juarez Soares, né? Isso. Um dos autores do pedido de impeachment para assumir o cargo estatutário de diretor de marketing. A promessa de divulgar. O cara que tá tentando tirar ele do poder, ele levou para ser o diretor de marketing. Augusto, a semana da Cadê transparência. as pessoas técnicas que ele tanto falava? Pô. Não, porque quando sair a auditoria, eu vou colocar tudo no site. Vocês vão ver. É a semana da transparência, Augusto. Cadê a semana? Pelo amor de Deus, Augusto. Que fiasco, cara. Tua gestão é um fiasco financeiro. Posso sugerir uma coisa aqui? Bom, eu não tô surpreso, né? Eu só me enganei até agora numa coisa, que eu achei que não ia ganhar nenhum título. Ganhou o Paulista, cara. Posso sugerir uma